Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste dia 11 de agosto, a Igreja celebra solenemente a memória de Santa Clara de Assis, esta mulher extraordinária que, basicamente, contemporânea de São Francisco, nascida inclusive na mesma cidade de São Francisco, ali renunciou a toda a nobreza e riqueza para viver o ideal de pobreza do pobre de Assis, São Francisco. E com esse espírito imerso na caridade, na penitência, na piedade, fundou então a fraternidade feminina conhecida como Irmãs Clarissas, cujo carisma, cuja espiritualidade ainda hoje é voltada para viver a pobreza, a oração e a ajuda aos necessitados. Que seu exemplo também nos anime a sermos no mundo um sinal visível da presença de Cristo. Presença essa que o Evangelho de hoje nos faz recordar. É preciso lutar, é preciso, nesta luta, às vezes, perder para então ganhar. A lógica do Evangelho, querido irmão, querida irmã, ela é um pouco invertida, aparentemente, mas na verdade é preciso isso. Tudo aquilo que nos rouba de Deus a sua graça não pode ser colocado em primeiro lugar. Que nada se anteponha a Cristo, de modo que este amor que foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, torna capaz a todas as vocações da Igreja de exprimir na própria vida a vida de Cristo, vivendo as bem-aventuranças. Por isso, seguindo a Cristo pobre, por exemplo, não se deixam abater pela falta dos bens temporais. Também não vão ficar se exaltando, se achando, como se diz, quando tem a abundância desses. Imitando a Cristo humilde, não se torna então cobiçoso, querendo glórias vãs, mas procura se agradar a Deus em tudo e assim então viver a riqueza do Evangelho. O cristão, faz recordar a palavra de Deus nesse dia, é alguém que não pode passar por alto nessas palavras de Jesus. Deve antes sim arriscar-se, jogar a vida presente em troca de conseguir, pois, a eterna. O que podemos neste dia e nesta vida, diante da exigência de Jesus neste Evangelho, é renunciar a tudo que nos afasta de Deus. Renunciar à própria vontade para identificar-se com a de Deus, renunciar às dispersões para concentrar-se em Deus, enfim, perder para ganhar. Essas palavras nos ajudam de modo muito claro a meditar de que cada homem, cada pessoa, individualmente diante de Deus, vai apresentar o seu juízo. E nesse juízo, o Senhor vai deixar muito claro: não adianta ganhar os bens temporais deste mundo, porque estes são apenas meios, instrumentos. O fim último, ou seja, a principal ocupação da nossa vida, é o próprio Deus.
E possuí-lo já aqui na terra, pela graça de Deus, e concordar, cooperar com essa graça, deve ser a nossa principal ocupação. Ele mesmo indica o caminho a seguir para conseguir esta proeza: negar-se a si mesmo, ou seja, a comunidade, o egoísmo, o apego aos bens temporais e levar a cruz. Porque nenhum bem terreno que vai passar compara-se com a glória da salvação de nossas almas. Ou seja, o menor bem da graça, a menor graça que Deus quer nos dar, é muitíssimo superior a todo o bem que o universo nesta terra pode nos conceder. Isso significa, então, que vale a pena buscar finalmente, enquanto aguardamos a vinda de Cristo, buscá-lo com reverência, com maturidade, com empenho, pedindo que a vinda do seu reino, a vinda de Cristo no fim dos tempos, nos assegure também um tempo de preparação para que, enquanto podemos, realmente viver na graça e cooperarmos grandemente no serviço da Igreja, disponíveis, solícitos, desapegados de tudo, para apegar-se àquilo que realmente importa. Que Deus te abençoe.